Me vende uma porra do consórcio imobiliário então, quero ver. Ninguém nunca conseguiu me convencer disso, hein? Caraca! Nunca. Um ser humano analisar adequadamente aquele dado, ele é muito limitado, né? Então jogou isso toda a base numa IA que vai dando insights, se tá dentro da precificação. Gustavo, essa aqui só responde quem tem coragem, tá? Existe alguma coisa que seus concorrentes fazem melhor do que você e você admira abertamente? E aí, de início, tinha um variável que não dependia de meta, não tinha escalonamento nenhum, e a gente começou a colocar para cada colaborador que representava cada setor sua meta específica. Então, você vai escutando, que a história não se repete, mas ela rima, Mate. Ela rima muito. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje, depois de uma temporada aí, alguns dias sem produzir, voltamos ao campo de batalha. E hoje eu tenho o prazer de receber um cliente amigo, que hoje é diretor comercial da Liga Vitória, muito calejado aí em vender seguro, consórcio, financiamento e muito mais coisa. Fica aí que você vai aprender bastante sobre gestão, empreendedorismo e vendas. Gustavo, primeiramente, prazer ter aqui você conosco. Gostaria que você desse uma palhinha. Quem é o Gustavo no mercado? Quem faz o Gustavo? De onde ele veio? E a gente segue pro podcast aí. Legal. Fala, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui. Então, tenho 12 anos de experiência no mercado de seguros. Sou engenheiro de formação, engenheiro de petróleo da UVE. E... legal, então bastante experiência nesse mercado e muita história para contar. Animal. E aí já começando, cara, desse mercado de seguros, a gente vê que tem muitos players grandes e a gente, consegue ver uma competição muito grande, é como se fosse uma briga de facão mesmo. Quais são os diferenciais que você enxerga para quem tem uma corretora e que vocês levam lá para a Liga de Vitória para conseguir se diferenciar no mercado tão competitivo, né? Legal, então a Liga Vitória ela já é fruto dessa competitividade, né? Ela é uma união de corretores, pessoa física, que há 20 anos se uniram atrás, cada um tinha sua corretora regional e se consolidou para ter uma competitividade maior em preço. Porque mesmo que a gente oferece alguns benefícios, se a gente fosse muito deslocado de preço do mercado, nós não seríamos competitivos, principalmente em grandes negociações, certo? Mas o que a gente procura fazer? Nós temos especialidades em produtos específicos. A Liga Vitória tem se destacado bastante em produtos corporativos e o que a gente faz de diferente é procurar fazer uma consultoria mais personalizada, se aproximar da empresa, entender mais o negócio. E, de fato, existem alguns ramos de seguro onde a gente entende mais. Então, por exemplo, lá no mercado de seguro-transporte, boa parte das pessoas na nossa operação vieram de transportadora. Então, eles entendem do lado do cliente as dores específicas, as peculiaridades da operação e conseguem com muita profundidade entender desse risco, né? Então, uma corretora pequena, ela se destaca porque ela consegue dar muito mais atenção para o cliente, né? Nós não somos uma corretora pequena, não somos uma regional, então a gente tem esse desafio de equilibrar, né? Um corretor, às vezes que ele tem apenas 2, 3 clientes, ele consegue dar uma atenção muito grande, então a gente combina especialista com uma capacidade de estar em contato com o cliente no nosso dia a dia e fazer um atendimento legal a ele. E é bacana, porque assim, apesar da Turbo ser totalmente diferente, a gente tá lidando com o cliente final e a prestação de serviço. Você tá prestando um serviço de corretagem de seguros, eu tô prestando um serviço de marketing. Sim. Quando a agência é pequena, o Gustavo atende o cara, o André atende o cara. Isso é uma grande vantagem, realmente, pela personalização, conseguir fazer uma consultoria, pegar o cara na mão. Ao mesmo tempo, todo mundo aqui quer ganhar dinheiro e quer crescer a operação. E esse que é o dilema, como é que eu consigo escalar em termos de volume sem perder esse tato de dono e tratamento com o cliente? O que vocês têm de dica para dar pro pessoal? Porque, poxa, hoje não é mais o Gustavo vendendo, tem uma galera lá, e aí? Legal, então acho que o desafio começa no onboarding, né? A gente recruta bastante, recruta com muitas regras, a gente tem um nível de exigência bacana lá na seleção, e uma vez que colocou para dentro, dar atenção para o colaborador que está entrando, né? Então a gente tem que ter uma transferência interessante. Primeiro, de cultura, do que a empresa valoriza, do que ela acha que é importante, dos principais valores, do que a gente abre mão, e depois do seu know-how. Então, muitas empresas elas contratam um funcionário e colocam, tá aqui sua máquina, o seu e-mail, Vai vender. é aqui que você vai aceitar, meu amigo, trabalha, e boa sorte. E é aqui
que a gente começa a pecar, né, no desempenho, né? Então, se você faz um onboarding bacana, e a gente trabalha em melhorar cada vez mais o nosso onboarding, a gente documenta e vai otimizando, a gente faz um onboarding, vê na experiência do colaborador o que faltou, a gente, colocou ele para se desenvolver ao longo do tempo e a gente vê o que tem de dúvida e a gente vai melhorando o nosso documento de treinamento. A gente tem muitas especialidades de seguros, né? Então, a gente tem muitas vertentes. Então, a gente vai lá a cada especialidade nova, a gente pega o melhor especialista da área e coloca para treinar o produto, né? E com isso, a gente consegue, de fato, transferir um conhecimento que é fundamental para o cliente. Para o colaborador que está entrando. Que é fundamental para o cliente, mas ele precisa saber antes. Exatamente. E aí tem um ponto importante também, que é você fazer acompanhamentos depois dessa primeira semana, da segunda semana de onboarding, de você estar fazendo check-ins com o seu colaborador e estar próximo. Eu acho interessante você colocar um buddy ali, né, um parceiro que vai ser a principal referência, né? Então, colocar um colega que tenha mais experiência mesmo e que vai estar acompanhando o dia a dia do colaborador, as primeiras tarefas dele, vendo onde está faltando, que isso de fato vai garantir que a entrega desse colaborador vai ser bacana desde os primeiros meses. Galera, vocês estão vendo que eu tô anotando, pega o papel e a caneta também, que a aula vai ser boa hoje. Gustavo, agora uma pergunta totalmente diferente, mas vai muito do dia a dia do mercado e quem é corretor vai saber o que eu tô falando aqui. Muita gente reclama que, poxa, seguro, previdência, tem uma baixa percepção de valor pelo cliente, porque o cara tá pensando, poxa, é lá no futuro que eu vou usar isso, é só se der um problema. Como é que você faz pro cara tirar essa mentalidade que o seguro e a previdência é um custo para mostrar que é um investimento? Porque eu acho que isso é a principal dor de vocês aí, né? Bom, bacana. Então, a gente trabalha na construção de uma percepção de risco, né? Então, legal, todo mundo já teve um amigo que bateu o carro, por exemplo. O transportador, por exemplo, o nosso público lá da logística, ele lida muito com estrada insegura, Carga com roubo de roubada. carga, com estradas precárias que causam muito acidente. Então, quando a gente compartilha experiências de colegas, de concorrentes ou de vizinhos, da pessoa da cidade, então a gente vai gerando essa percepção, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma cultura do brasileiro de priorizar o seguro do carro, né? Muitas pessoas fazem o seguro do carro e quando não fazem seguro com seguradora, fazem com proteção veicular porque já perceberam esse risco que tem do carro sofrer um acidente ou ser roubado, né? Mas aí, o que acontece? A gente tem que construir esse tipo de percepção de risco lá no seguro de vida. Que a pessoa... existe, né, quase que diria um medo da pessoa, né? Não, eu não vou morrer, eu não vou faltar, isso não vai acontecer comigo, né? Então existe uma visão de que esse risco eu não tenho, né? E que o problema não vai ser meu quando eu faltar, vai ser dos meus beneficiários, né? Mas aqui a gente traz uma série de coberturas que são para a vida da pessoa, né? Então, doenças graves. Se você for diagnosticado por uma doença, você vai receber o seu capital em vida. Perda de renda temporária. Se você for afastado do trabalho por acidente ou por doença, você vai receber o seu salário. E isso são fatos que acontecem com muito mais frequência no dia a dia. Tudo bem, se você morrer, você não vai estar aqui. Mas se você ficar doente, você tem que se sustentar, você tem o seu plano de saúde para continuar pagando, você não vai ter sua renda, você tem os seus dependentes aqui e a bronca é grande, né? Então a gente vai tangibilizando para problemas mais comuns do dia a dia. No residencial, por exemplo, não é tão comum você ver uma casa pegando fogo, mas todo mundo precisa de um chuveiro queimando, a máquina de lavar parada de funcionar, o encanador, e você não sabe quem chamar. Então, esses serviços do dia a dia, eles aumentam muito a percepção de valor do seguro. Normalmente, 1% das pessoas vão precisar acionar o seguro por um roubo, ali até 5% para um acidente no carro, mas 30% acionam para assistências. Isso vale para casa e vale para o carro. Então, é mais normal de
do pneu estourar é mais normal de você precisar de um eletricista, né? E isso tangibiliza muito. Eu acho que essa que é a palavra, né? Você tem que tangibilizar pro cara Exato. quais são as oportunidades ou as ocasiões que ele vai ter o uso do seguro. Exato. E aí é um ponto de preocupação nossa, né? Então, se as pessoas usam um pouco para as grandes coisas e muito para as coisas do dia a dia, a experiência que o seguro proporciona no serviço do dia a dia, na assistência, na coisa pequena, ela tem que ser de alto nível. Por quê? Às vezes, se a experiência não é tão legal naquele serviço ali no eletricista, vai haver uma dúvida do tipo, poxa, eu precisei para uma coisa tão simples. Imagina e se a foi minha casa pegar fogo, né? burocrático, foi difícil, a seguradora não quis atender. Imagina se minha casa pega fogo, né? Então, a gente tem uma preocupação nessa entrega, né? Boa. Depois eu volto nisso. Queria fazer uma outra pergunta Sim. falando mais de você. O que te levou pra esse mercado? Como é que você foi parar aí, cara? Bom, curioso, né? Eu trabalhava numa rádio e aí eu precisava começar a minha faculdade. O meu período de trabalho na rádio era noturno e a minha faculdade seria à noite também. E aí eu precisava trocar um emprego. E aí a própria rádio onde eu trabalhava diz que tinha um outro senhor na cidade que ele queria abrir uma nova rádio, precisava de alguém com esse conhecimento. E aí eu troquei de emprego então, porque era no horário que era coerente com a minha faculdade. E aí eu montei por 3 meses a rádio dele e não tinha mais trabalho, né? E aí ele falou, cara, eu tô vendo que você já fez aí o seu trabalho, já implantou, agora não tem muito trabalho. Eu tenho uma corretora de seguros, que você quer trabalhar lá? Cara, incrível. Falei, pô, claro, quero. Então, assim, vim de rádio, fazia engenharia de petróleo, me ofereceu vaga nos seguros e foi aqui que eu fiquei, mesmo depois de formado, né? Você é de onde mesmo? Você é do interior, né? Sou de Santa Maria de Santa Atibaia. Maria, pessoal do ovo, né? É isso aí. Maneiro. E, cara, isso é muito bacana, da importância de estar se movimentando. Porque tem muito empresário que assiste a gente, mas tem a molecada também. E muita gente pergunta, cara, o que eu faço? Como é que eu faço pra começar a empreender? O principal esteja se movimentando. Poxa, Sim. você não sabia que você queria trabalhar com rádio. Você tava ali porque você precisava de grana, provavelmente. Pô, Sim. preciso fazer faculdade, não vou conseguir mais trabalhar aqui, foi caçar um outro emprego, achou outra rádio, o cara te deu uma oportunidade e você abraçou. Então, eu acho que é muito sobre isso mesmo. Tá em movimento e de olhos abertos às oportunidades que aparecem. Agora, nesse sentido, acredito que, esse senhorzinho, ele, passou a mão na sua cabeça e foi muito bom pra você durante a sua vida. Puxando mais pra um lado de, eu aprendi com alguém. Você teve algum mentor que, te falou alguma coisa que ficou marcado na sua cabeça e que você usa até hoje? Alguém que te ensinou uma lição muito valiosa que você pudesse compartilhar? Legal, então, eu acho que um dos principais mentores que eu tive foi o coordenador da minha faculdade, Zé Maria, grande abraço, caso assista. Então, ele colocou muitas coisas que eram impossíveis na minha cabeça como possíveis, né? Então, de início, por exemplo, eu tinha um sonho de morar no exterior, mas meu pai era produtor rural, minha mãe era professora, eu não tinha condição. E eu cheguei lá para ser mentorado. Eu falei, você poderia me dar o caminho aqui, o passo a passo? E era algo tão distante para mim na minha vida. Ele falou, não, cara, a gente vai fazer acontecer. Mas ele tinha uma experiência que era internacional, já tinha morado fora, e para ele isso era fácil. E essa facilidade que ele tinha na cabeça tornou muito... Ele transferiu para mim de uma forma fácil, de forma que aconteceu, né? Então, eu acabei indo uma vez para Noruega fazer um workshop, depois eu morei na Noruega por 6 meses, e ele foi meio que essa porta de entrada, muito da mentalidade dele, de tangibilizar, porque, poxa, no interior, poucas pessoas do meu convívio tinham essa experiência internacional, tinham morado fora, então para mim era financeiramente difícil, para mim eu não sabia por qual caminho percorrer, e ele me ajudou muito a entender que era possível e que era fácil, sabe? E isso abriu muitas portas na minha vida, né? Então hoje eu tenho uma mentalidade muito resolutiva, mas muito é por causa do contexto da engenharia. Geralmente, engenheiros são resolvedores de problema. Hoje, eu tenho muita facilidade em viajar para o exterior, mas porque eu tive essa experiência na minha faculdade, foi alguém que colocou na minha cabeça que isso era fácil, né? Então, hoje eu vejo pessoas que são financeiramente muito estáveis, teriam dinheiro para viajar todos os meses, mas que não viajam por dificuldade de idioma, por dificuldade de saber que é fácil, que dá para se virar, medo do que pode acontecer, de como resolver os problemas, né? E isso acabou abrindo muita possibilidade na minha vida, né? E como abre porta, né? Demais. Cara, uma provocação. Se você tivesse que começar do zero, com todo o conhecimento que você tem, mas sem recurso,
para começar nesse mercado de seguros, você faria alguma coisa diferente do que você fez há 12 anos atrás? Bom, bacana. Começar no mercado de seguro do zero. Tem conhecimento, mas não tem grana. Então, eu acho que eu me conectaria com uma corretora que é especialista, principalmente em ramos de alto impacto, em seguro corporativo, porque, legal, eu comecei a ofertar no início, mas eu não tinha nenhum mentor direto. Então, eu tinha alguns contatos que, por ligação, me ensinavam a técnica do produto, as coberturas, como ofertar para o cliente, mas eu teria antecipado muito a minha vida se eu tivesse alguém no dia a dia comigo, sabe? Então, se eu tivesse se alguém tivesse me ensinado a prospectar, a fazer follow-up, a fazer reunião, tivesse ido em várias reuniões comigo, com certeza eu teria antecipado muitos anos na minha vida, que eu acabei tendo que aprender aos poucos, né? Então, por isso que hoje, os executivos que começam conosco, eles rampam, eles têm uma renda boa já em 12 meses, sabe? Uma renda que eu demorei ali 3, 4 anos para construir. Hoje, os nossos próprios colaboradores constroem 10, 12, sabe? Por quê? A gente está no dia a dia com eles, a gente está transferindo a técnica, o know-how, a gente está convivendo no mesmo ambiente, então esse conhecimento, ele é absorvido muito mais rápido. E é muito mais fácil o cara ser especialista em seguro alto do que entender 14 tipos de seguros diferentes. Exato. O seguro, ele tem muita profundidade, né, em diversos ramos, né? Então, cada universo de seguro, você tem que entender algo específico. Então, se você vai fazer o seguro agro, que é o da plantação, você tem que entender da cultura... da cultura daquela planta, né? Então, de quando acontece, você vai fazer um seguro de... aeronáutico, você tem que entender do ambiente ali aeronáutico, e né? tem até seguros de dados hoje em dia, negócio de LGPD. Exato, tem um seguro cyber, né? Então você tem que entender da dinâmica do hacker ali, das consequências de você ser hackeado, de perder os seus dados. Então, cada seguro mais específico que a gente vai comercializar, a gente tem que se aprofundar, né? E é por isso que é muito normal você ver corretores de seguro especialistas em determinado ramo. Então, eu consigo falar com você aqui com superficialidade sobre vários tipos de seguro. Vende, tem na prateleira, dá para emitir. Mas eu não vou conseguir mitigar adequadamente o seu risco, né? Então, é por isso que é muito normal a gente se aprofundar em alguns nichos de cliente, né? De produtos. Animal. E agora, cara, você falou aí de tecnologia, hackers, etc. A próxima pergunta vai um pouco nessa linha. Olhando para inovação, o que vocês têm observado e usado de tecnologia e novidades que estão usando ou estão a vir a usar nesse mercado? Porque é muito dado, né? Então, assim, tecnologia aparentemente tem que funcionar aqui. O que vocês têm visto disso? Legal, então, no mercado de seguro tem se usado muita IA lá do lado da seguradora para analisar sinistro, para prevenir fraude e para adiantar, de fato, que antes demorava um ser humano a analisar. Lá na precificação, as seguradoras estão usando também. E o que acontece? As seguradoras, elas dependem até hoje de atuários que criam as regras de como tornar o seguro lucrativo. Então, qual preço eu tenho que cobrar de determinado risco. E aí, o que acontece? Isso gerou muitos dados ao longo do tempo, só que para um ser humano analisar adequadamente aquele dado, ele é muito limitado, né? Então, jogou isso toda a base numa IA que vai dando insights, se está dentro da precificação, que você pode abaixar, que você pode aumentar, porque tá dando prejuízo. E do nosso lado, bom, nós somos corretores seguros, eu não sou segurador. Então, eu não sou responsável pela precificação, não sou eu que indenizo o sinistro, não sou eu que analiso se vou pagar ou não. Eu sou aqui o intermediador, né? Então, do nosso lado, a gente tem investido muito em automações, né? Então, automação garantindo que a informação vai chegar correta, que a pólice vai chegar para o cliente, que a gente não vai perder informação crucial aqui no meio, que a gente não vai esquecer de renovar o seguro de ninguém. Então, a gente tem trabalhado aqui com IA mesmo, em algumas pontas, né? E isso tem otimizado muito o nosso operacional, né? Então, o Make, os integradores no-code aí, o N8N, ele tem ajudado muito a conectar os sistemas que eram pontas soltas e que antes eram interface humana antes, né? Mas, e assim, alguma coisa que eu conheço do mercado de seguros é por causa do Omar lá, Teleporte, e muito dessa ideia de multicálculo.
O multicálculo veio lá atrás como uma nova tecnologia para o setor. Tem alguma coisa assim ou não? Realmente, depois do multicálculo, nada de novo aconteceu? Bom, então, de fato, eu acho que o setor ele ainda depende muito de amadurecer tecnologicamente, né? Então a gente tem poucos players nesse sentido de tecnologia para seguros. Uma é porque o mercado ele demorou se inovar mesmo, os corretores eles não eram muito dispostos lá atrás a investir, a gente teve uma mudança de mentalidade recente, e isso era uma dificuldade para o desenvolvedor, porque o desenvolvedor ele via muitas possibilidades de inovação, como o teleporte. Poxa, eu posso, ao invés do corretor ir lá em uma seguradora de cada vez e calcular, eu posso agrupar todas elas aqui, eu faço um hub de API e dou o cálculo de uma vez. Então, para isso tem um custo da licença que tem que se pagar. O corretor, a maioria dos corretores lá no passado... Vai no passado nada. Hoje em dia, assim... Morriam para pagar eu tenho vocês de cliente aqui e convivo com mais os dois, três. O resto não dá para conversar. Não, de fato. Então, você vê a dificuldade que um corretor tem em investir numa agência. Não, em marketing que é uma coisa mais tangível. Aí vai olhar para aplicação, TI já era. Exato. Então, assim... Tem muita coisa que a gente poderia tá inovando. Por exemplo, a gente tem um multicálculo aqui nos produtos de varejo. Eu tenho uma dificuldade grande lá no Seguro Frotas. Seguro Frotas, a gente tem que pegar ali uma relação de 100 veículos, cada um com a sua cobertura específica. Não existe multicálculo para isso. Então, eu já pensei em desenvolver algo específico para mim, mas para você desenvolver para um só é caríssimo, né? Então, na minha operação individualmente, até hoje não vale a pena. Mas, se os corretores em geral tivessem criado essa dor, estivessem dispostos a pagar por uma solução que é, vamos dizer, com custo compatível com o benefício que ela vai te dar, o nosso mercado ele já estaria evoluindo muito mais, né? Muito mais rápido. E Gustavo, assim, beleza, você tem 12 anos de trajetória, mas eu diria que tem, sei lá, uns 5, 6, você já tá num cargo mais alto, de diretor, etc. Tô chutando, tá? Isso aí. E aí, olhando para nesse momento, eu até coloquei aqui, nos últimos 5 anos, já nessa cadeira de diretor, que decisão impopular você tomou e que depois você viu que era essencial pro crescimento? Alguma coisa que você teve que quebrar a banca lá e que depois deu certo, cara? Legal, então, foi em 2019 que eu comprei empresa, e aí eu era funcionário dessa empresa, comecei como estagiário lá e tudo mais, e a gente começou a colocar a cultura de meta, e assim, muito básico, né? E aí os colaboradores que eram antes os meus pares, eles se tornaram meus inimigos, né? E aí, de início, tinha um variável que não dependia de meta, não tinha escalonamento nenhum, e a gente começou a colocar para cada colaborador que representava cada setor sua meta específica, e não remunerar o variável se não entregasse essa meta. E assim, surpreendentemente, pegou muito mal, porque eles ganhavam variável sem performar nada, né? Então... Você vai escutando, que a história não se repete, mas ela rima, Mate. Ela rima muito. Ela rima muito. Então, assim, eu tive que ser duro nesse ponto e, de fato, até abrir mão de alguns colaboradores naquele tempo, mas isso se tornou um pilar muito forte da nossa cultura, né? Então, hoje, é algo que os colaboradores que estão conosco valorizam. É um ponto importante, a remuneração variável chega a ser a maior parte da renda de alguns dos nossos colaboradores. Eles entram com um salário que já é superior ao mercado e ao longo do tempo o variável vai se tornando muito mais relevante que é o fixo na remuneração, né? Então isso é um ponto assim, que eu não me arrependo, garante muito alinhamento de interesse na nossa operação, então eu ganho, você está ganhando. A nossa meta é muito criada com base no que é feito para dar retorno sobre o investimento da nossa operação. Então, ele sabe de onde vem a meta, sabe para onde a gente está indo, é muito alinhado com a estratégia geral da empresa. Então, isso faz todo o nosso time comprar muita briga. E o mais interessante, a gente não paga variável só para o vendedor, a gente paga para toda a nossa equipe operacional, né? Isso garante que todo mundo vai estar engajado. O time do sinistro vai estar engajado na retenção do cliente, porque é o momento da entrega do meu produto, né? A gente falou antes sobre tangibilizar o seguro. Que é a tangibilização melhor do que o sinistro é na hora que acontece, para ver se o meu produto é bom ou não, porque até então eu só mandei papel, PDF, né?
E aí, no sinistro, então, se o meu time proporciona uma boa experiência, o cliente renova, o cliente indica. É muito comum no nosso time de sinistro a gente atender os terceiros, né? A pessoa que sofreu o impacto do nosso cliente, bateram no carro dele. E aí esse terceiro vira o nosso cliente. Então, olha que experiência bacana. Então, não faz sentido eu remunerar o meu time de sinistro que não vendeu, mas que entregou com variável. E o mesmo vale para o time da cotação, por exemplo. Se o meu time da cotação garante uma cotação competitiva, o time comercial converte mais. Então, a gente tem essa mentalidade por todo o nosso time, inclusive operacional. E é o que eu te falei, virou um pilar da nossa cultura que é muito saudável, que eu não me arrependo nada de ter sido muito duro com isso lá atrás. Eu esperava qualquer resposta menos essa e foi assim, incrível. Na moral mesmo, muito boa mesmo, muito boa. É por aí. Eu acho que cada um dentro da empresa tem que estar muito ciente de qual é a função dele e como isso impacta no todo. É o que você falou, beleza. O cara ele tá fazendo uma ótima cotação, ele sabe que aquilo é importante, mas onde é que naquela escadinha do desenvolvimento da entrega do produto esse cara tá inserido? É igual aquela história lá que tinha um cara que tava fazendo teste de foguete pra NASA, ele tava limpando o chão, e aí foram perguntar pra ele, pô, o que você tá fazendo aqui, limpando o chão? Ele, não, eu tô ajudando o homem e a lua. Então, assim, fudido. Não, e a gente tem essa mentalidade, né? Falam assim, como é que eu pago variável pra menina da limpeza se não gera venda? Mas, cara, se o ambiente não tá limpo, você tá no banheiro sujo, num ambiente desorganizado, você também vai perder produtividade, né? Então, ela sim tá atrelada à sua produtividade também, né? Então, a gente pensa em todas as esferas, né? Muito bom. Agora uma pergunta boa, cara. A Liga Vitória tem aí 2 décadas mais ou menos de mercado. Como é que faz pra equilibrar a tradição de uma empresa como essa com a inovação que o mercado pede? Rapaz, que pergunta boa, hein? Bom, então eu acho que é respeitar a vontade de cada cliente, né? Então, a gente tem cliente nosso que quer ir lá no escritório, renovar o seguro, conversar. Eu tenho um cliente específico que vai todo mês lá pagar o seguro. E aí, um dia eu falei pra ele assim, cara, por que você não tem conta em banco, não? Ah, tenho. Então, por que você não põe o seu seguro no débito automático? Porque aí eu não vou ter oportunidade de vir aqui conversar e tal. Não, eu falei, desculpa, cara. A casa é sua, né? Aí eu não tinha sacado, porque pra mim era um incômodo pra ele, né? Ter que ir lá todo mês levar o boleto do seguro de vida dele. E aí, pra ele não, pra ele é o que ele valoriza, é parte do cotidiano, ele gosta de ter essa experiência, lá conversar Escritório com a equipe, bonito, sabe? organizado. Tomar um café e conversar com a gente, contar do dia a dia dele, né? Então tem cliente que, por exemplo, quer que entregue a pólice impressa com um cartãozinho e tudo mais. E tem cliente que quer resolver tudo no WhatsApp, tem cliente que não quer receber ligação. Então, assim, como que a gente combina tradição com inovação? É se adaptando a cada cliente, né? Então, a gente tem a tradição, tem todo esse cliente que começou 20 anos atrás lá com a gente, que a gente se adapta ao estilo de comprar dele, né? Então, eu acho que é muito disso, né? Ser centrado no que o cliente quer na experiência dele. Animal. Você começou falando sobre isso, eu quase cortei para não avançar muito, mas acho que é um ponto relevante que é o setor financeiro e de seguros, ele passa por muita consolidação. Então, poxa, muitas empresas se juntam realmente para ser mais competitivos, né? Vocês já foram assediados para vender operação, falando dos dias de hoje? E como não venderam? Por que não venderam e que proposta aceitariam? Só para eu entender a cabeça de vocês. Bom, então, a gente já foi assediado, inclusive muito recente. À medida que a gente vai competindo principalmente com um player grande, vai chamando atenção, né? Chamam a gente para conversar. Então, hoje a gente está num momento de crescimento muito grande, né? Nossa taxa média de crescimento é de 40% ao ano, né? Então, mesmo que se coloque um múltiplo muito bom na nossa operação, às vezes ainda não faz sentido vender e se desfazer. Curiosidade, o múltiplo aqui é earnings, é lucro? Que normalmente você bota? E é o quê? 12 vezes, 10 vezes? Então, corretores de seguros partem de 8 vezes, né? Então, as tradicionais ali do mercado são 8. Se você tem uma corretora tipo a nossa que cresce mais, que tem uma taxa de crescimento bacana, é 10. Mas varia muito da sua carteira, da carteira que você tem de produtos. Então, você pega, por exemplo, um ramo que não costuma mudar muito de corretor, tipo plano de saúde. Então, se você tem uma carteira de planos de saúde que é muito representativa dentro do todo... Você vale mais. Vale muito Agora, mais. o alto que o cara cota todo ano vale menos, tipo isso. Exatamente, porque tem uma fidelidade pequena, né?
Então, quando você pode chegar a múltiplo de 12, pode chegar até mais, quando você olha corretoras de bolsas de valores e você vai olhar ali a distribuição do portfólio dela, você vê nitidamente corretoras que têm muito mais varejo, seguro alto, seguro residencial e vida tem um valuation menor, corretoras que se especializaram lá no saúde, no transporte, em atender ramos corporativos, valem muito mais. O que sobrou de corretora na bolsa? Tem Porto Seguro, você tem Caixa de Seguridade, você tem Banco do Brasil Seguridade e a Sul América compraram. Então, essas são todas seguradoras, né? Ah, é verdade. Não Então, tem corretora na bolsa. Tem a Alper. Alper, sim. Não tenho certeza se a Wiz Soluções, mas era uma corretora só da Caixa, não tinha uma história dessa? Então, a Wiz, ela na verdade se consolidou na Caixa, né? Ela ganhava bid, e aí chegou um momento ali que eles perceberam que existia um risco muito grande no negócio deles de não renovar o bid da Caixa, né? E eles começaram a procurar outros canais de venda, né? Então, eles se especializaram em concessionárias, se especializaram em outros balcões de banco. Então, hoje eles, por exemplo, estão lá no Banco Inter e tem diversos bancos menores, se eu não me engano, o BRB, eles estão também. Então, o portfólio deles é muito grande, mas porque eles perceberam esse risco fundamental do negócio deles, né? Então, imagina da Wiz se eles tivessem confiado. E eles perderam esse negócio pra Caixa, não perderam. Eu lembro disso, a ação caiu 90, eu lembro. Quem seria o Wiz hoje, né? Seria um negócio fracassado, né? Teriam ali 1% só do que era a operação antes da Caixa, né? E eles perceberam muito antes esse risco e se adaptaram. Hoje são um dos grandes players do mercado, né? Então lá, inclusive, no Banco do Brasil, hoje, na parte de grandes riscos, né? São os parceiros deles e se adaptaram bem. Não, eu pensei em seguradora realmente porque a gente normalmente faz essa confusão mesmo sabendo muito bem a distinção. Sim. E aí agora eu me perguntei uma coisa, cara, assim, vocês não enxergam um risco em nenhum momento da seguradora cortar esse middleman? Porque, beleza, que para imóveis eu acho que é um dos últimos que o middleman vai cair. Mas qual que é a dificuldade com tecnologia hoje da Porto ter um canal de venda proprietário se não tem, sabe? Então, na verdade, já houveram e existe tentativa da seguradora de comercializar diretamente, inclusive Estados Unidos, Europa e também no Brasil. E aí o que acontece? O mercado europeu, em certo momento, ele tentou pivotar para uma experiência de venda direta do seguro e deu errado. A taxa de consumo do seguro caiu, né? O número de vendas do seguro caiu. E no Brasil, você teve uma flexibilização de legislação ali durante o período Bolsonaro. Tinha uma superintendente da SUSEP que ela era anticorretor, e que ela entendia que o corretor onerava o custo do seguro, porque tem um comissionamento, né? Tem a parte da comercialização. Só que aí o que acontece? Surgiram várias seguradoras que comercializavam direto ao cliente. Eu lembro da Darwin, tinha aquela seguradora... A de carro lá do Love? A Love é uma experiência dessa. Vamos falar da Love em seguida, mas tinha uma outra, a Use, por exemplo. E o que acontece? Essas seguradoras, elas atingiram um share de mercado muito pequeno. E o que acontece? No corretor, a seguradora, ela paga mediante a venda. Quando ela faz a venda direta, não, ela tem que bancar toda uma estrutura comercial, um tráfego pago. Ela não tem custo fixo nenhum com você, né? Exato. Não, é só um custo variável. Você paga o custo fixo para vender para os caras, né? Exato. E o corretor subsidia o custo fixo. E aí o que aconteceu? A seguradora, ela não tinha a penetração do corretor. São milhares, centenas de milhares de corretores no Brasil, então todo bairro vai ter um corretor e o custo de aquisição do cliente que esse corretor tem do vizinho dele é muito ínfimo, perto de uma empresa grande querendo captar no Brasil todo, né? Então, o que acontece? Praticamente todas essas seguradoras que tentaram fazer comercialização direta, elas tiveram que voltar atrás e buscar o corretor. E é o que aconteceu também no mercado europeu. O mercado europeu voltou a comercializar através de corretor, né? Então, não existe esse medo, porque apesar da digitalização, o cliente hoje prefere comprar de corretor. E se algum momento o cliente passar a mudar o hábito de consumo dele, existem ainda seguros de alto nível de especialização que é difícil comprar, é difícil entender, e é por isso que a gente também prefere esse tipo de ramo para gente se especializar e para fundamentar a estratégia da nossa empresa, né? A própria SUSEP mesmo, ela tá criando o Open Insurance, como criou o Open Banking.
é o Open Finance ali, onde você compartilha dados e o limite de cartão que você tem, qual a taxa de juros, qual a operação de crédito que você tem. Então tá havendo isso pro seguro também e já tá quase tudo pronto. Qual a ideia? Que você, num consentimento, compartilhe os dados da sua pólice e dê oportunidade para as seguradoras que você consente precificar. Então, assim, com isso, você coloca tudo mais num ambiente digital, né? A tarefa do corretor é qual, no final da história? Conscientizar o cliente sobre o produto, sobre a percepção de risco, colocar ele no ambiente digital, falar sobre os seguros sobre os seguros que não existem, né? Então, o corretor é difícil que ele seja cortado porque ele é um braço muito barato, né, da seguradora. O interesse maior deles é, obviamente, que vocês não existam, mas acaba ficando mais caro para eles do que... Não, de fato, sempre vai existir o canal corretor, porque é um canal de venda muito interessante para a seguradora, né? Então, ela pode coexistir, ela pode fazer venda direta, como algumas seguradoras fazem, faz venda direta, a Lovi, né? Faz venda direta, faz via representante, faz via corretor, e ela não pode abrir mão desse canal. E para nós corretores é se inovar, porque uma seguradora é uma só. Então ela tem a regra de risco dela, a precificação dela. Já eu, como corretor, tenho o benefício de conciliar. Então eu concilio todas as seguradoras e para o cliente eu ofereço uma solução. Ao invés de você procurar 20 seguradoras para procurar o melhor preço do seu seguro, você procura um único corretor. Você é o multicálculo do cliente. Exato. Procura um único corretor para te oferecer essa solução, né? Então, se você está preferindo comprar no digital, eu vou me digitalizar. A seguradora pode se digitalizar e oferecer a experiência dela, mas eu vou continuar proporcionando essa experiência digital de procurar 20 seguradoras num ambiente só, preencher um formulário só, e toda essa experiência que já existe de cômodo procurando um corretor, né? Gustavo, essa aqui só responde quem tem coragem, tá? Existe alguma coisa que seus concorrentes fazem melhor do que você e você admira abertamente? Poxa, interessante. Vamos lá. Né? Com certeza existe. Deixa eu ver qual que a gente conta aqui. ou qual é interessante a gente falar. O que eu penso sobre isso? Existem, sim, muitas soluções boas no mercado, mas a gente procura acompanhar. Então, eu vou dizer que, na verdade, não tem nada que o mercado venha fazendo de bom que a gente já não tem procurado implantar na nossa operação, né? Então, de fato, tem, corretoras que, por ter mais capital, investiram muito mais em tecnologia que a gente. Então, acho interessante, é uma experiência mais bacana para o nosso cliente e a gente está na nossa condição, dentro do que é possível para a gente, procurando acompanhar. Poxa, tem corretora que tem capacidade de pagar um profissional muito mais, com um salário muito maior que o nosso. Então, o que a gente está fazendo? Capacitando especialistas, treinando eles, dando mais experiência, aumentando a remuneração para a gente atrair mais profissionais mais capacitados, né? Então, a gente procura, de fato, estar em linha com o que o mercado tem oferecido de melhor. Eu acho que é muito da inovação, que muitas vezes não é ser o primeiro lugar, é ser o segundo, né? Ver o que o primeiro tá fazendo de bom e, de fato, tá acompanhando, né? Perfeito. Cara, qual foi o erro e fracasso que ensinou mais do que qualquer vitória pra você? O que acontece? Lá atrás a gente teve um colaborador muito bom, e esse colaborador queria ser nosso sócio, mas a gente não tinha mentalidade de abrir sociedade para outras pessoas na nossa empresa, a gente não queria abrir mão ali do nosso capital social e do nosso percentual, né? E aí a gente acabou não admitindo, ele acabou saindo da empresa e com isso ele abriu um negócio que tem muito sucesso, né? Então eu sempre fico pensando, né? Se a gente tivesse essa pessoa ainda, se a gente tivesse aberto mão de um percentual, parte da empresa, feito um programa de partnership aqui e absorvido essa pessoa como um sócio da nossa operação, a gente não teria mais uma grande mente, né? Uma grande pessoa de negócio aqui do nosso lado, e isso, a gente com certeza não estaria num nível maior do que a gente está hoje, né? Então eu acho que isso é uma lição. Não vou dizer que está impecável, a gente não se adaptou completamente a isso, mas é algo que vem me ensinando, né? De fato, hoje muitas pessoas procuram
Não só pertencer, não só ter uma boa remuneração, mas ter parte naquilo, né? E no nosso negócio, a gente tem que pensar em de repente, ter novos sócios que vão trazer uma capacidade grande de crescimento, né? Ou algo a mais para nossa empresa, né? Cara, essa eu aprendi com o Omar também, e ele falava muito do milagre da multiplicação dos pães. 0,1, 1%, dependendo, não vale nada. O que aquilo na mão desse cara pode vir a se transformar, o bolo como um todo cresce, todo mundo ficou mais rico. Exato. E eu falo isso como se fosse fácil, mas a gente aqui é pegado ao equity pra caralho também. E tem que aprender, de alguma maneira, a construir um incentivo via partnership que possibilite que o cara bom ganhe dinheiro e se torne sócio, senão ele vai embora. Exato. Não tem mistério, né? Maneiro. Cara, agora falando mais de vida pessoal, tem alguma rotina que é não negociável pra você? Como é que você organiza o seu dia? Bom, então, hoje eu valorizo bastante o exercício físico. Muda bastante o ritmo do meu dia, né? Então, se eu não faço exercício, o dia ele já vai mais devagar, eu já não rendo a mesma coisa. Valorizo muito oração, né? Então, tá junto com Deus, botar Deus ali nas decisões importantes que eu tenho do meu dia a dia. Bom, eu sou bastante de rotina no meu trabalho também, então mesmo que, poxa, eu sou sócio da empresa, poderia escolher o meu horário de trabalho. Eu tiro meio que um período definido de férias, eu trabalho ali as minhas 8, 10, 12 horas por dia e faço questão de estar durante o horário de trabalho. Não me sinto muito à vontade de, tipo, estar no shopping em pleno horário de trabalho, assim, eu me cobro bastante de ter a disciplina no meu horário de trabalho, assim, não abro mão. É um momento que eu tenho prezado muito hoje de seguir. Bom, eu acho que esses são os 3 pilares, né? Incrível. Como é que é? Treino, Treino, Deus, oração e a disciplina no trabalho. disciplina. Eu não conheço ninguém que faz essas 3 coisas e não ficou rico, mas tudo bem. Bom saber. De verdade. E que eu tenho um coração quente e a família linda. Se o mercado de seguros desaparecesse hoje, onde é que você ia se meter? Poxa, posso falar no mercado de consórcio, que não tem nada a ver com seguro, né? Então, assim, eu sou investidor do mercado imobiliário, já venho estudando isso há alguns anos e é uma ferramenta fantástica. A gente está no Brasil, o crédito é caro, né? Me vende uma porra do consórcio imobiliário, então. Quero ver. Ninguém nunca conseguiu me convencer disso, hein? Caraca! Nunca. Que responsa, então, né? André, você já tem imóvel próprio hoje? Tem. Legal. E você investe aonde? Em que tipo de... Líquido? Quais são seus investimentos fora o seu negócio? Imóveis, relógio, colecionáveis, tipo carta, ouro, prata, e tem alguma coisa de ativo líquido, tipo ações lá fora, essas coisas. Legal. Rapaz, que diversificado, hein? Eu gosto muito. Eu já cheguei a ter 100 ativos na carteira quando eu investi. Né? E quando você investe em imóveis, como você faz para pagar? Cara, depende muito, mas o que eu gosto, caso possível, é dar aquela entrada da caixa de 30% e financiar o resto. Ah, legal. Então, se você faz um comparativo, um financiamento, você paga 2 a 3 vezes o valor do imóvel até o final. E a entrada, ela tem um custo de oportunidade. Não sei se você já fez o cálculo de quanto seria o valor da sua entrada aplicado a 1% ao mês, juros sobre juros até o final, né? Então, basicamente, quando a gente compra um imóvel, a gente tem 3 formas de pagar esse imóvel. É à vista, financiado ou consórcio. Então, se você faz uma reserva e teria o dinheiro para pagar à vista, esse dinheiro ele estaria aplicado até antes da compra desse imóvel, né? Você abre mão dessa aplicação para comprar um imóvel. Esse imóvel vai estar o quê? No Airbnb, no aluguel. Em geral, o valor que você vai receber nesse aluguel é inferior muito menor ao valor da aplicação. Sim, perfeito. Então, o que acontece? No financiado, em geral, você vai estar pagando o dobro dessa parcela que te geraria o seu rendimento. Então, no financiado, a parcela a realidade é pior do que comprar à vista, certo? Acho que não. Porque, eu financiei meu imóvel a 9,2% de juros efetivos. A base monetária do Brasil cresce 20% ao ano. Sim. Então, eu tô tomando a dívida a 9% em real, só que o real desvaloriza 20% ao ano. Então, essa parcela e esse imóvel mais caro que você tá me falando é uma falácia, porque esse 3 vezes é 3 vezes nominal. Então, quer dizer, o que eu tô fazendo tomando uma dívida que eu vou pagar por 40 anos
fato. E tem o imóvel hoje De no fato. juro subsidiado, porque o juro é mais baixo do que o CDI, porque o governo usa o dinheiro da poupança para eu comprar meu imóvel. O que você me pegou aqui foi os 90 mil que eu dei de entrada, que o apartamento foi de 300. Se eu tivesse aplicado isso, a cada 5 anos ia dobrar teoricamente. Mas mesmo assim, onde que está a vantagem do consórcio? Não, é de fato. Aí a gente coloca em números ali, o consórcio ele vai ser metade ou a um terço do dinheiro que rende o seu capital investido. Esse valor que você está dando de entrada ou esse valor que você compraria à vista. O à tá? vista. Então, assim, qual é a única desvantagem do consórcio comparado ao financiamento que você está fazendo hoje? Que você tem que pagar antes de ter. Mas quando você faz esse cálculo a longo prazo, ele é muito mais vantajoso, porque você vai pagar no consórcio 20% de taxa de administração em 200 meses, dá 1,1% ao mês. Quanto que é a rentabilidade do seu dinheiro aplicado? É isso aí. Dá 1,1 ao mês. Digo, mas o consórcio é 1,1 ao ano. Ao ano, você falou. Aham. Tá. Então, quando você compara as 3 formas de comprar um imóvel, o consórcio ele ganha de lavada, né? Então, você tá certo em comprar imóveis e se alavancar financeiramente, como você tem feito, porque esse imóvel provavelmente te gera renda passiva hoje, né? É o que eu moro, no caso, mas... Sim. Mas esse que é o ponto. Aham. No centro, ainda dá pra você comprar um imóvel financiado e o valor que você consegue no aluguel ser parecido da parcela do financiamento. Na Praia do Canto é impossível. Não existe. Mas assim, eu nunca entendi a lógica do consórcio mesmo. Eu vou... Sim. Exemplo, esse apartamento de 300 mil. Sim. Eu poderia dar à vista 300 conto ou fazer o que eu fiz. Eu paguei 90 mil e pago 2.200 por mês. Sim. O consórcio é tipo R$1.000, é isso? Sim, E eu investiria esses outros 1.100, essa que é a ideia. exato. Num consórcio, você pagaria R$2.200 depois de contemplado já na parcela. Essa seria a parcela que você pagaria. Mais os 90 mil você teria aplicado. Então, esses 90 mil, ele estaria gerando R$900 de juro todos os meses, né? E olha que interessante. Você tinha R$90 mil para dar de entrada, né? 90 mil aplicado, R$900 por mês. A sua parcela do consórcio antes de contemplar é R$900. Então, você poderia ter Eu vou comprando um consórcio de graça. Exato. Você poderia ter mantido esse imóvel, esse dinheiro aplicado, a rentabilidade da aplicação está pagando as parcelas até ali, e depois de contemplado, a sua parcela, você continuaria com seus 90 mil ali, e a sua parcela seria os 2 mil que você está pagando hoje, né? Então... É uma decisão muito não só de rentabilidade, mas também de fluxo de caixa, né? De fato. E você preserva a sua liquidez, né? Então, assim, a gente está num período de muita instabilidade da economia, né? Então, você não abrir mão de toda a reserva que você tem para dar entrada de um imóvel pode ser uma decisão inteligente. Porque você pode você pode ter alguma surpresa e precisar desse dinheiro. Outra, você pode ter oportunidade que você não está aproveitando, né? Então, investir no seu negócio, investir na compra de um outro bem, né? Então, quando a gente está pensando ainda em renda passiva, é muito difícil a realidade do financiamento se pagar. Mas o consórcio, ele com certeza se paga. Então, a gente fez o cálculo de que os R$900 antes de contemplar se pagariam com dinheiro dessa entrada. E depois de contemplar, cara, é o inquilino que paga o negócio. o valor da sua parcela, né? Essa conta não fecharia num financiamento, entendeu? Já no consórcio ela fecha. Então, assim, às vezes, para uma pessoa de primeiro imóvel, é difícil ela tomar essa decisão. Por quê? Você quer um imóvel logo, em geral. Você fica meio que muito propenso a tomar uma decisão emocional. Assim, você não quer correr o risco de esperar 6, 7 anos para contemplar, porque o consórcio é isso. Pode contemplar logo ou pode demorar alguns anos aí para contemplar. E às vezes para o primeiro imóvel não faz sentido, mas para você que já tem um imóvel, para você que quer continuar investindo no mercado imobiliário, para você não importa muito quando você vai tirar. O que importa é que você continue fazendo essa bola de neve girar. E sem descapitalizar, eu acho que isso é mais legal. Contemplar, fazer o inquilino pagar, comprar o próximo imóvel. Contemplar, fazer o inquilino pagar e pagar o próximo imóvel. O dinheiro que eu tenho guardado hoje já paga a parcela que eu tô assumindo, né? Então, e aí vai? Não tem produto financeiro no mercado que... Existe consórcio em algum lugar do mundo ou é só no Brasil? Engraçado, eu acho que é jabuticaba, tá? Eu acho que é brasileiro, Coisa nunca ouvi nossa, falar, coisa não. nossa, legal. Bom,
Ainda não vou fazer um consórcio, mas agora eu tenho bons argumentos, que é reservar a liquidez e não descapitalizar por uma questão de fluxo de caixa. Tô quase lá. Quase. Foi a melhor explicação sobre consórcio que eu já tive na minha vida. Gustavo, pra gente fechar agora as perguntas finais, que é a parte mais legal aqui do podcast. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Flávio Augusto. Legal. Por quê? Então, o Flávio veio do zero, né? E conquistou o que ele tem hoje, um patrimônio bilionário com vendas, é referência em liderança, né? Então, a gente usa muito dos princípios que ele teve no negócio dele, né? Então, é um cara ousado, ele soube muito... Ele não só foi alta performance no trabalho dele, mas ele soube se posicionar nos ambientes, né? Então, ele chegou... Em certo momento, ele tinha um WhatsApp, ele era um vendedor de curso de inglês no Brasil e teve coragem de propor a compra de um time de futebol nos Estados Unidos, uma liga fechada, de sócios, onde já existia um preconceito com latino, né? Então, ele teve a coragem de ir lá e entrar e fazer esse investimento, né? Então, é louvável as decisões que ele toma de negócio, né? Ao longo da vida dele, né? Então... boa parte do mérito dele que ele tem de fato, ousadia. Ousadia, ótimo. Qual que é o livro que você mais indicou e deu de presente pros outros, cara? Eu acho que foi o próprio Geração de Valor, do Flávio Augusto, apesar de eu também ter indicado Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? É um livro bem interessante. Eu acho que esses são os 3 principais. Cabeceira, né? Qual que é o lugar do mundo, você falou da Noruega e tal, que você ainda não foi e gostaria muito de ir? Uau, então eu tô num momento muito de Ásia, assim, né? Então, China e Japão não conheço e tenho muito interesse em conhecer. Quero muito também. 3 conselhos pro Gustavo de 15 anos, antes de entrar na rádio, lá em Santa Maria do Jetibá, colhendo alface. Invista em relacionamento com as pessoas, faça o máximo de relacionamento que puder, mantenha as amizades por perto, que isso te dá muita oportunidade. Que mais? Segundo conselho, aprende a vender logo, se desenvolve em vendas, porque isso, para quem vem do zero, é uma das formas mais fáceis de crescer. Eu acho que é a única, de verdade mesmo. Quem veio do zero, ficar rico, só vendendo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Que outro conselho que eu daria? Estuda marketing. Quem entende de marketing, meu amigo, acelera a vida um pouco também, tá? Boa. Pra gente fechar, irmão, qual que seria a frase da semana? Rapaz, você gosta de fazer umas perguntas difíceis, hein? Frase da semana. O trabalho devolve. Gustavão, porra, muito obrigado pela presença. Pelo pessoal aqui que tá acostumado, sabe? Quando a Folha sai assim, que o podcast foi bom. O espaço é todo seu, quiser deixar um recado, quem quiser conhecer a Liga Vitória, onde é que acha, o Gustavo, etc. Legal, então, pessoal. Nosso Instagram, Liga Vitória Seguros Oficial, cliente da Turbo, parceiros aqui. Podemos atender você nos seguros que você precisa para o seu dia a dia. Então, o melhor seguro automóvel, com a melhor condição do mercado é com a gente. Então, chama a gente lá. Nosso contato está lá no Instagram. Também atendemos soluções de seguros corporativos, né? Então, estamos disponíveis. Nós temos especialistas nesses diversos tipos de seguro que a gente comentou, né? Então, de acordo com a sua necessidade específica, a necessidade do negócio, a gente direciona a melhor pessoa. Bom, e é isso. Foi um prazer me apresentar aqui para vocês. Valeu, galera. Quem gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa nos comentários a próxima pessoa que você quer ver do outro lado da mesa. Tamo junto, até o próximo episódio. E vamos com tudo!